Já posso dar boa noite, embora o sol, mas o sol já se pôs, mas seja como for, podemos começar a falar um pouco sobre este assunto. Eu trouxe aqui umas notasitas, mas provavelmente não as vou ler, mas estão aqui só para me dar uma ajuda em alguma coisa que porventura me falhe e tudo mais. E obviamente que temos que começar por falar do contexto em que aconteceu isto que está aqui ali referido. Foi em Angra e a sua revolução, Angra e a revolução. Pois, isso está relacionado com o centenário, que é mais que centenário, porque ele já vai em dois séculos, da morte do capitão-general, que era o mais novo, os que cá estavam nessa altura, Francisco António Araújo e Azevedo. Bom, e para nós abordarmos isto, temos que abordar o contexto. E o contexto passa por termos umas ideias que eu vou aqui rapidamente recordar sobre os Açores e sobre o que é que se passava até que estas coisas acontecessem. E durante elas. É claro que estamos na comemoração, pois, dos 200 anos da morte do capitão-general, exatamente, Francisco António Araújo e Azevedo, que ocorreu nesta cidade. Concretamente, eu não posso dizer que foi na Praça de Armas do hospital, meu Deus, na Praça de Armas, do Castelo de São João Batista. Ele não morreu na praça, ele morreu dentro de uma casa a cuja janela tinha espreitado e de onde foi alvejado e atingido mortalmente. Ora bem, isto ocorreu, portanto, nesta cidade. E ocorreu nesta cidade quando as primeiras manifestações do liberalismo político que aconteceram em Portugal na esteira das invasões napoleónicas e do mais que estas tinham, entretanto, trazido à Europa e também da retirada, que tinha sido até sob pressão inglesa, que era uma história que nos podia levar muito longe, mas que também não vamos aqui desenvolver, sobre a questão inglesa, da família real portuguesa e a sua corte, que foram para o Brasil. Isto tinha criado, isto e o que se tinha passado no decurso da invasão, em violências, em reações muitas vezes excessivas, inclusivamente, até por parte dos portugueses, mas que também sofreram muito, isso tinha acontecido e como que se tinha sentido a falta da própria família real. E é por isso que o movimento liberal aparece também, em parte, não totalmente, mas em parte, como reação contra essa falta da própria família real. Isso aconteceu. E atrás disso desenvolveu-se o resto, porque quando estas dinâmicas começam a funcionar, às vezes atingem dimensões e atingem pontos que até não estavam previstos nelas. Este terá sido o caso, também o caso português, que não foi só de Portugal. Ele aconteceu em Espanha, em França já tinha havido muitas coisas,
e espalhou-se para outros lugares. Ora bem, portanto, na esteira das invasões napoleónicas é uma coisa curiosa, em que a gente pensa pouco, mas que acontece é engraçada. Estas invasões, que geralmente não criam bem crenças, mas criam mal crenças daqueles que foram vítimas delas, deixam às vezes marcas com consequências políticas, digamos que inesperadas. Eu, quando penso, neste caso, as invasões francesas em Portugal, penso sempre numa coisa que aconteceu, olha, no Oriente do nosso mundo, com a guerra entre o Japão e, posso dizer, os Estados Unidos. Mas que não foi só essa. Foi simplesmente uma coisa, foi um episódio da Segunda Guerra Mundial, que nascida de uma aliança que tinha feita entre Hitler e o governo japonês, e que levou a uma situação e a uma pressão e a um desentendimento com os Estados Unidos, que a partir de uma certa altura atingiu uma tensão tal que deu origem à guerra entre o Japão e os Estados Unidos. O Japão tinha pretensões de expansionismo e o facto de, várias décadas atrás, ter obtido uma brilhante revolta, uma brilhante vitória sobre os russos, tinha-lhes dado alento para pretender muitas coisas. O Japão, como ainda hoje, não produz petróleo. E havia, na zona dos domínios europeus, e não só, naquela zona, havia produção de petróleo. E, portanto, o Japão, na sua expansão, que começou logo a seguir ao início da guerra com os Estados Unidos, teve atuações fulminantes que o levaram a conseguir vitórias espetaculares. Tudo isso sofreu uma grande reviravolta e a Guerra do Pacífico travou-se e acabou depois daquela coisa tremenda que foi o uso da arma nuclear e da bomba atómica. Mas aconteceu esta coisa curiosa. Quando os japoneses se expandiam naqueles territórios que desejavam ocupar, e um deles, muito, não todos, mas um deles tinha que ver com os países da Indonésia que nessa altura eram uma possessão holandesa. E aí havia petróleo. E havendo petróleo está tudo dito para saber que isso lhes interessava. Mas não era só. Porque eles, na sua campanha e na sua expansão, eles contactavam os povos que iam dominando, mesmo aqueles com quem eles foram violentos. Mas o que eles fizeram foi instigar-lhes o ódio aos países, eu ia dizer brancos, mas, enfim, também não eram só os europeus, mas eram aqueles que eram diferentes dos japoneses. E isso marcou-os, porque quando a guerra acabou, com a derrota dos japoneses e com a incontestável vitória dos norte-americanos, pouco tempo depois, numa reunião que se realizou na cidade de Bandunga, se lançaram as bases daquilo que seria um movimento para as independências das possessões ultramarinas que houvesse em qualquer lugar do mundo. Isso apoiou aquilo que a Índia já pretendia, apoiou depois o que veio a seguir, e atrás disso se criaram dinâmicas. Isto que os japoneses fizeram, de alguma maneira, tinha que ver com aquilo que os franceses deixaram quando foram corridos, porque o foram, da Península Ibérica, nomeadamente da Espanha e de Portugal. Mas a coisa ficou. Ficou. Porquê?
Porque as invasões napoleónicas eram filhas da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa tinha modificado muito do modo de viver dos grandes dos países europeus. Eu não posso dizer e nem podemos afirmar que os soldados das invasões francesas viessem catequizar os povos que invadiam. Não, não vinham. Mas a verdade é que traziam o espírito da Revolução, como o próprio Napoleão também. O Napoleão que se tinha feito imperador para evitar o quê? Os romanos. Ele tinha começado jovem, enfim, ao serviço daquilo que ainda eram os restos da Revolução Francesa. E aquilo onde ele chegava também lhe trouxe as ideias da Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa aconteceu. Aconteceu. Nomeadamente na Península Ibérica, provocou reações muito grandes do povo que tinha sofrido as violências dos invasores, da gente que tinha visto destruídas coisas que tinham valor e que eram desfeitas pela violência estúpida e também pela apetência por roubar que eles fizeram. Nomeadamente em Portugal, eu lembro-me sempre quando se passa em Alcobaça pelo túmulo de Dom Pedro e da Dona Inês, se verifica que aquele túmulo está com remenos, porque ele foi partido por gente que queria ver o que é que havia lá dentro de riquezas, imagina. Isto aconteceu. Aconteceu. Isso deu uma reação muito grande que depois ajudou a correr com os franceses, tanto de Portugal e em Espanha também. Em Espanha a coisa foi diferente, teve um tratamento diferente, a reação espanhola foi muito mais forte e muito mais eficaz. Mas a Espanha ficou marcada. E as ideias da Revolução Francesa fizeram lá a sua carreira e fizeram-na muito depressa. Ora bem, o que é que nós tínhamos aqui? E nós tínhamos que tinham sido, de facto, as invasões napoleónicas, tinham trazido à Europa, porque isso espalhou-se pela Europa, porque também o Napoleão andou pela Europa, onde obteve espetaculares vitórias militares, até se ter metido na sua maior aventura, foi querer avançar pela Rússia dentro, e aí a coisa fiou muitíssimo mais fino, e sabe-se o que é que lhe aconteceu. Perdeu. E estava a meio caminho andado para uma coisa que tinha começado a acontecer na Península Ibérica e que mais tarde fez com que ele fosse derrotado e fosse considerado perigoso para continuar, digamos, até em liberdade. E foi assim. Fosse como fosse, estas novas ideias tinham começado a agitar os Açores. E os Açores, nessa altura, estavam confinados, ilha por ilha, a uma administração, que era a administração por parte dos donatários e dos seus capitães. Esta situação de serem administrados justamente neste contexto, correspondia a uma coisa que é interessante ter presente. É que foi esta administração que resultou do facto de os Açores serem importantes para os interesses, que eram interesses marítimos de Portugal, e é isso que se pode dizer que foi essa medida, digamos assim, administrativa, da criação das capitanias, para permitir que as ilhas fossem povoadas e, a partir do seu povoamento, pudessem
prestar o seu maior serviço à coroa portuguesa. Isto aconteceu. E convém ter isto presente, porque isso é que explica, inclusivamente, as medidas que foram tomadas, ou que foram sendo tomadas a partir do tempo, relativamente à administração destas ilhas. Que por causa desse préstimo que, efetivamente, apresentavam para a coroa portuguesa, foram povoadas porque não o eram, foram povoadas e com o seu povoamento é que se pode dizer com inteira tranquilidade e verdade que entraram realmente na história. Ora bem. Sim, senhor. É engraçado esta coisa de dizer, mas eram úteis à coroa portuguesa, pois eram úteis. Não era com certeza a única entidade que as achava úteis. E tenho aqui uma notazinha que rabisquei em casa e que é um texto escrito por um oficial inglês que conhecia a Ilha de São Miguel e que numa obra escrita que publicou em Londres dizia que os Açores eram umas, como é que ele dizia, era muito engraçada, valuable islands, eram ilhas valiosas, e que todavia eles achavam que estavam, eles ingleses, achavam que estavam mal geridas, mal administradas e nas mãos de proprietários que eram ricos e que eram preguiçosos, imaginem. E daí aquela recomendação amistosa que ele fazia, que aquelas ilhas se tornassem independentes de Portugal para ficarem ao serviço da coroa britânica. Ele era um oficial e estava, no fundo, a tentar, digamos, ajudar o seu país. Mas, enfim, claro que os Açores foram, de alguma maneira, prosperando, prestaram efetivamente os serviços que deles a própria coroa esperava e que conseguiu. E depois foram atingidos por aquilo que lá chegou e que foi efetivamente, digamos, como que é a chegada do que seria a mudança que o liberalismo vindo da Revolução Francesa, trazido pelas invasões, tinha trazido a Portugal e que, portanto, se estendeu aqui aos Açores. Muito bem. Em julho de 1583, depois de uma resistência de 3 anos, com envolvimento internacional, a reconhecer a legitimidade real de Filipe II de Espanha, tinha-se cumprido a previsão do ex-rei espanhol, que já nessa altura era rei de Portugal como tal reconhecido. Previsão que consta de uma carta com instruções que ele enviou ao Marquês de Santa Cruz, que nessa altura era dos primeiros almirantes, digamos, de Espanha. E segundo essa carta, em que ele lhe dava as instruções para o que ele tinha que fazer e fez, no sentido de pôr termo à resistência que havia nos Açores, nessa carta ele dizia isto: depois de abatida a terceira, por si cairão as demais ilhas, e de uma maneira ou outra, nenhuma delas ficará por abater e dominar. Era uma previsão que estava certa. A ilha terceira, que
tinha encabeçado, digamos assim, um movimento de resistência a Filipe II, sofreu efetivamente uma invasão que, depois do episódio da Salga, que tinha sido o resultado de uma medida imprudente e feita contra as instituições por parte de um fidalgo espanhol, depois disso, efetivamente, estavam nessa situação. E depois disso, o que é que havia? Havia que, dominada esta, e quem diz esta, filha das outras ilhas, porque as outras também caíram, tal e qual como o Filipe tinha sido, depois disso, foi estabelecido um sistema de governação. E esse sistema de governação não pôs em causa a existência das capitanias, não pôs em causa, mas assumiu para todo o arquipélago uma forma de governo que assentava no presídio espanhol, porque era a base que aqui havia para todo o arquipélago, mas que estava aqui na Terceira, militar, para assegurar que estas ilhas continuariam ao serviço, já agora, do novo rei de Portugal. É importante ter isto presente, porque isto teve uma evolução. O domínio espanhol aqui, não sabem, durou quase 60 anos, não chegou aos 60 anos. Depois, quando se deu o movimento para a restauração da independência de Portugal, levou àquilo que eu julgo ter sido o maior acontecimento histórico e militar dos Açores, e que foi a conquista da fortaleza que os espanhóis aqui tinham construído, pela necessidade que tinham de assegurar a tranquilidade mínima do porto da Ilha Terceira, por onde passava muito daquilo que vinha nas riquezas da América. E isso aconteceu. Foi neste castelo, porque era mesmo um castelo, o castelo que se chamou de São Filipe de Monte Brasil, foi neste castelo que efetivamente que ficou, e a partir deste castelo que ficou a funcionar o que era o presídio espanhol, e a partir daqui se governou o arquipélago, embora respeitando, mas não deixando de ultrapassar o facto de ainda se manterem as capitanias que vinham quase desde o tempo da chamada descoberta dos Açores. Ora bem, esta conquista foi de facto muito importante, mas depois disto a evolução aqui nas ilhas aconteceu, e aconteceu de uma forma que com o tempo se foi degradando. É curioso que na mais recente, e seguramente mais importante nos últimos tempos, história dos Açores, vem reconhecido, e é importante ter isto aqui presente, exatamente, a história dos Açores foi publicada no ano 2008 e editada pelo Instituto Açoriano de Cultura. E nesta história dos Açores vem explícito que foi considerado como tendo sido de estagnação aqui nas ilhas e desinteresse por elas o período de 124 anos contados
desde a restauração da coroa portuguesa até se criar, como se criou, em 2 de agosto de 1766, a Capitania Geral dos Açores. De facto, apesar de estarem findas as carreiras da Índia, apesar das calamidades públicas, das crises fermentárias que também aqui havia, e de uma relativa desordem administrativa e fiscal, de levas militares que aqui se fizeram para apoio a situações, nomeadamente até no Brasil. Apesar de tudo isso, sucedia que estas ilhas ainda davam apoio à rota marítima do Brasil e já vinham a atrair, e crescentemente, as potências marítimas que tinham sido sucessoras do poder ibérico no Atlântico, nomeadamente a Inglaterra e a França. E continuavam a importar a coroa portuguesa. E a importar de uma forma que era bem diferente do que tinha deixado de se passar com as possessões portuguesas em África, no norte da África, nomeadamente em Marrocos. É que pouco tempo antes, 3 anos antes de ser criada a Capitania Geral, Portugal, o governo português, tinha decidido abandonar a última praça que mantinha em Marrocos, que era a Praça de Mazagão, por entender que aquilo já não lhe servia de nada. E fez-lo contra a vontade dos que estavam em Mazagão, garantindo que a praça continuava portuguesa, e que foram despachados para o Brasil, onde dariam seguramente jeito à coroa portuguesa. Mas isso tinha acontecido. E isso era um sinal de que, efetivamente, nesse aspecto, de facto, as ilhas continuavam, de facto, a interessar a Portugal. Pois era assim. Esta capitania tinha as suas regras, que eram rigorosas e que eram devidas na sua concepção e na sua... E mais que a concepção, mais da dinâmica como foram postas, estavam baseadas na vontade desse homem, do homem que era a grande figura da administração portuguesa e que era aquele senhor chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, que depois teve o título de Marquês de Pombal. Ele é que é o autor das regras que acompanharam a criação da Capitania Geral dos Açores. Essas regras eram atribuídas aos capitães generais, os quais ficavam adstritos a elas e tinham que dar contas à coroa da maneira como administravam aquele território. Muito bem. Ora, a Capitania Geral dos Açores foi criada, como ouvimos, pelo rei Dom José, no tal dia 2 de agosto, no tal declarado intuito de corrigir a desordem administrativa e militar, nomeadamente ao nível das fortificações. Repare-se que isto era, sobretudo, muito sensível em ilhas que tinham sofrido incursões militares e que, além disso, sofriam ainda incursões de piratas. E, portanto, estavam em situação de risco, pelo que precisavam de estar preparadas para resistir a essas violências. E isso fazia parte das obrigações dos capitães do donatário, que, entre outras, em outras coisas, teriam também que vigiar o estado das fortificações e a preparação de uma força armada
para poder resistir a essas violências. E isso foi presente e explica também o rigor com que a disciplina dos capitães generais era imposto e era mantida. Ora bem, vamos lá ver se eu consigo ver aqui. Concentrando poderes militares e civis, a Capitania-Geral atingia de novo as instituições municipais, tinha as suas câmaras, presididas por juízes de fora, coisa que antes não tinha existido, e havendo ainda 2 corregedores, um para a Ilha Terceira e as ilhas do seu lado ocidental, e outra para São Miguel e Santa Maria, as quais fechavam uma malha administrativa que era arrematada pela Junta de Fazenda. O diploma que criou a Capitania-Geral era acompanhado ainda de um regimento, que eram regras que estabeleciam o que efetivamente cada capitão-general devia fazer e pelo qual seria responsável. Sim, senhor. Ora bem, Francisco Ferreira Drummond registava nos seus anais da Ilha Terceira que depois da libertação dos espanhóis aconteceu que a Câmara de Angra esteve em Lisboa e fez valer ao rei Dom João IV aquilo que tinham feito na conquista da fortaleza e conseguiu que nas cortes portuguesas que houve no ano seguinte fosse dada satisfação a um pedido que fizeram em nome dos daqui da Terceira, que era de que não voltasse a haver na Terceira um governador-geral. Um governador. E isso ficou prometido. Mas a Capitania-Geral queria esse governador. E esse governador era aqui bem recebido. Era aqui bem recebido. Onde ele foi recebido, não mal, mas com menos simpatia, e onde lhe foram encontrados defeitos, foi no facto de, governando ele a partir da cidade de Angra, que era onde ficava a capital dos Açores, o seu poder se exercer junto às outras ilhas, nomeadamente a Ilha de São Miguel. E é importante saber isto, porque o movimento liberal nos Açores se inicia formalmente justamente na Ilha de São Miguel. E como reação contra a existência de um capitão-geral que funcionava a partir da Terceira. Ora bem, isso acontece numa altura em que ainda não estava cá, ainda não tinha sido nomeado, nem estava ainda em funções, o nosso capitão donatário, coitado que foi a vítima disto tudo. O Araújo vem para os Açores, vem para a Terceira, porque é capitão-geral e era ali a sua sede, mas tem que ir a São Miguel. Como eles iam, embora não com grande frequência. Antes de ele começar a pensar no que poderia acontecer em termos do que seria o movimento liberal, que esse já tinha começado em Portugal
E tinha começado pelo Porto. E daí se tinha passado até Lisboa. Antes disso, é que há um movimento que se desenvolve a partir de São Miguel contra a existência da Capitania-Geral. Este movimento surge porque, antes de Araújo ter vindo para cá, tinham chegado aos Açores, em grupo, uma série significativa de pessoas mandadas por Lisboa para aqui, por lhes serem imputadas, digamos, simpatia, para não dizer até a apetência de seguir as ideias liberais que, junto do governo português, não propriamente do centro do país que estava nessa altura no Brasil, mas junto daquela comissão que tinha ficado a representá-lo na sua ausência. O governo português tinha saído com a rainha, com o príncipe, que depois foi o rei Dom João VI, para fugir à entrada em Portugal da primeira invasão francesa que aqui esteve. Ora, essa gente que tinha sido selecionada, digamos, pelas simpatias que mostrava pelo movimento liberal, essa gente foi simplesmente embarcada para os Açores, a bordo de uma fragata, que era um navio de guerra, que se chamava Amazona, e cujo nome aparece deturpado em Amazonas, que, como sabem, é o nome de um rio muito grande, cá no Brasil, mas que não era o nome que estava posto. Chamava-se Amazona. A Amazona tinha estado aqui nos Açores. Esteve aqui nos Açores, olha, esteve na Batalha da Praia da Vitória. E sabe-se até onde é que ela esteve? Porque esteve parada quase de fronte do que é hoje o Forte de Santa Catarina. E de lá é que fez fogo contra a terra, sem grande êxito, porque efetivamente, como sabem, aquela Batalha da Praia redundou num fracasso para quem queria efetivamente evitar que aqui houvesse um movimento que era contrário aos interesses dos chamados miguelistas. Foi assim. Esses senhores que vinham, que eram pessoas de qualidade, de várias profissões, viveram aqui na Terceira, vários deles viveram em São Miguel e traziam consigo as ideias do liberalismo. E, portanto, quando aqui estiveram, digamos, também catequizaram as pessoas, inclusivamente aquelas que eram mais jovens, entusiasmando-as pelas novas ideias. É importante saber isso porque foram eles que estão na origem do que foi o primeiro movimento. Estão na origem do que foi o primeiro movimento, que foi esse movimento que se realizou em Ponta Delgada. Foi um movimento que implicou uma colaboração de elementos militares, porque nas ilhas havia um governador, por sinal era natural de Faial, era pai de um homem que veio a ser, imaginem, o primeiro presidente da República Portuguesa. E esse senhor foi preso e foi proclamada em São Miguel a rejeição da existência de uma capitania-geral. Quando Araújo é nomeado para capitão-general dos Açores, e ele chega aqui, ele toma conhecimento de que isso já tinha acontecido.
que isso já tinha acontecido. Ele não se esqueceu mais disso. Na terceira também havia alguns daqueles que tinham sido trazidos para os Açores a bordo da Amazônia. Havia desses em São Miguel e havia-os desses cá. E foram esses que, sabendo que também no golpe havido em São Miguel tinha havido a colaboração das Forças Armadas, não deixa de ser pitoresco lembrar que isto também vem contado no livro sobre as capitanias gerais enfim, em que se diz que foi preciso aliciar os soldados para entrarem na manifestação que levara a que efetivamente aquele facto acontecesse. E o que é que sucedeu? O que é que eles contam? É que foi preciso convencer os soldados mediante a promessa extraordinária da disponibilidade de 400 patacas. Eram pagos para isso. O Araújo soube isto tudo. E quando estava cá, é que ele começou a pensar que aquilo poderia vir a ter alguma coisa, mas nessa altura ele não tinha qualquer ideia. Não. A ideia foi de recorrer a ele por parte dos simpatizantes com o movimento liberal. Eles é que o procuraram, porque sabiam que ele sabia. E porque para fazerem aqui um movimento que levasse a algo semelhante àquilo que aconteceu em São Miguel, era preciso contar com as Forças Armadas locais. E o que eles foram foi dizer ao general Araújo que desde que aqui estava se tinha empenhado em trabalhos a favor da zona que estava atribuída, que era aqui a zona não só da Terceira, como de outras ilhas. Apesar de se ter empenhado nesse sentido, ele sentia-se sensível a certas coisas que não lhe agradavam. Ele sabia que o seu mandato já estava perto do fim. Ele sabia que teria que sair da sua função de capitão-general. Sabia que ia ser substituído por um novo capitão-general. Esse capitão-general, que era também um oficial do Exército, chamava-se Francisco de Borja, como era o nome? Skopler, exatamente. E quando ele aqui chegou, houve um certo frisson, houve atitudes que o preocuparam. O general Skopler deslocou-se para a praia, que não se chamava ainda da Vitória, deslocou-se para lá. Ele era popular aqui, e quando lá voltou, já cá estava o Araújo, já o Araújo tinha sido tocado para um movimento nesse sentido, queria pôr em causa, seguramente, o próprio general Skopler. O Araújo foi cumprimentá-lo. E o general Skopler disse-lhe que não, eu tinha tomado uma atitude, enfim, de concordância, tinha mesmo assinado um documento a dizer que aceitava qualquer coisa nesse sentido, mas não concordo com isto. Portanto, Araújo sabia que ele não veria com bons olhos uma intervenção militar para a qual tinha sido ele próprio apontado como sendo o condutor. E, portanto, a coisa acontece neste contexto. E é neste contexto que o movimento surge, e é neste contexto que se dá aquilo que nós sabemos.
que é que nós sabemos? Acontecemos que quando a coisa acontece, ou quando a coisa começa, já há reuniões de pessoas que estavam ligadas ao movimento. Essas reuniões acabam por se realizar no próprio edifício do comando do castelo. Estão lá, no grupo mais significativo, numa altura em que a Praça de Armas já está invadida por militares a favor do lado do general Spock. E aí é que o ambiente era já completamente carregado, já havia gritos de ameaça, já havia isso tudo. Há perturbação no grupo que está dentro do edifício, do comando, e é nessa altura que Araújo vem à janela, e o que acontece é que é disparado contra ele por 2 vezes. Ele é atingido 2 vezes e morre à segunda. Pronto. Foi uma coisa muito grave. E não foi menos grave o que se passou depois. Não que isso tivesse dito isso, mas porque revelou coisas muito más. Porquê? Araújo era um homem disciplinador. E era um homem que se empenhava. Mas para aquilo que ele tinha que fazer, ele teve que usar da sua autoridade. E no uso dessa autoridade, ele requisitou gente para trabalhar em obras públicas. Ele requisitou gente para ajudar. Ora, para ajudar em coisas que ele próprio pretendia, ele tomou medidas que eram recomendadas pelo governo e que eram no sentido de melhorar a agricultura, nomeando aquilo que já foi aqui referido em outras conferências e que tinha muito a ver com os baldios, os territórios baldios que aqui havia e que se pretendia que fossem transformados no sentido de deixarem de estar abertos a quem se quisesse servir deles para poderem permitir uma agricultura mais moderna e mais eficaz. Esta gente começou a detestar o general Araújo. E possivelmente alguns deles foram dos que não o mataram, mas que até depois de morto o desrespeitaram. E isso é uma coisa, é uma página da história local que é uma página muito triste. Porque o que se fez àquele homem depois de morto é uma vergonha. Foi uma vergonha. Infelizmente. Passou e aí está. O que é que ele tinha feito? Ele tinha herdado situações que já tinham começado antes. Aqui na Terceira, além de já haver aquelas medidas no sentido do desenvolvimento da agricultura, além disso, havia outras que foram sendo tomadas, sim senhor. Em São Miguel havia também. Havia uma intervenção interessante no sentido da melhoria das fortificações. Cá está aquele cuidado que vinha do centro das decisões nacionais. Havia essas medidas. Para essas medidas ele teve que recortar pessoal. Teve que recortar. E o pessoal não gostou. Mas cumpriu. E não se esqueceu. Isso também aconteceu. Independentemente disso, uma das obras que ele fez foi completar uma que tinha sido iniciada no tempo do seu anterior, do anterior capitão-geral, que tinha sido a abertura de uma estrada entre Angra e a praia, chamada Estrada Militar, que hoje é conhecida para a estrada da Achada e tudo mais, e que está hoje, enfim, no uso normal. É uma estrada que está asfaltada e tudo mais, não era nada disso, mas que foi aberta nessa ocasião. Essa estrada foi completada no tempo em que Araújo cá estava.
Independentemente disso, Araújo fez uma viagem a São Miguel, também para seguir o que lá se passava. Aí também tomou medidas no sentido de melhorar as fortificações costeiras, que não eram tão importantes como estas da Terceira, mas que eram importantes também. O que fez também. E foi ele que estabeleceu e desenvolveu a estrada que liga as Furnas à Ribeira Quente. O que fez com tal empenho, porque ele era um homem que apreciava as obras. Ele gostava de seguir as obras. Ele, neste caso, a obra de São Miguel, ele foi além disso. Porque ele chegou a trabalhar na construção de picareta em punho, como é contado justamente no livro que eu já citei aqui. E pronto. Ele fez estas coisas. E fez-las dentro da sua obrigação, fez-las neste sentido. Foi apanhado por aquilo que foi uma autêntica ratoeira. Porque ele foi apanhado por aqueles que queriam fazer a revolução e não tinham meios para a fazer. E foram ter com ele porque sabia que ele se tinha simpatizado com aquela situação e que a conhecia. O problema deste homem foi ter-se deixado tentar, porque isso, no fundo, lhe marcou o destino. É uma triste história. Por aquilo que aconteceu e pela maneira como ele foi depois tratado. Sente-se que houve ali algo de traição, sente-se que houve ali algo que eu penso que para qualquer sensibilidade não é. Não devia ter sido assim. Fosse como fosse, é o que há. O que eu tinha de contar sobre o que este homem fez, nomeadamente no campo das obras públicas, por aqui se fica. Não posso adiantar muito mais. O que posso dizer é isto. Há vários dias, desde que recebi o encargo de vir aqui dizer alguma coisa sobre este assunto, que tenho estado a reler uma coisa que conheço desde a minha adolescência. É, sim, senhor. Que coisa é essa? Pois é. É uma obra em 2 volumes. Chama-se Portugal Contemporâneo. E o seu autor era Joaquim Pedro de Oliveira Martins. Eu devo dizer-vos que relendo o Portugal Contemporâneo, deixa ver se me lembro, que eu tenho aqui uma notazinha. Pois é. É que eu, enquanto li o Portugal Contemporâneo, que conta o que foi a Revolução Liberal em Portugal, mas não se limita a isso. Não se limita a isso, não. Ele mostra-nos o que foi a evolução e o que foi a Revolução Liberal Portuguesa no século XVI. Mas a verdade é que com isto eu tenho andado a refletir não só no que ela foi, tanto no espaço português do continente, como aqui nos Açores, em que houve problemas, em que houve situações de violência. Não sei se já leram
um romance de Vitorino Nemésio chamado Os Malhados. Os Malhados era a alcunha que os não-liberais davam aos liberais. Porquê? Como elas são as coisas. Porque quando Dom Miguel já se tinha arvorado em rei de Portugal, fez uma vez uma viagem a Sintra, conduzindo um carro puxado por 2 mulas. E as mulas espantaram-se quando ele estava a chegar a Sintra. O carro caiu, virou, as pessoas que iam caíram também, o Dom Miguel caiu, uma roda do carro partiu-lhe uma perna. As mulas eram malhadas. E aquilo foi considerado um movimento liberal. E passaram os não-liberais a chamar malhados àqueles que eram liberais. Por causa das mulas, imagina. Foi assim. Foi assim, um movimento liberal. E foi isto que eu estive a reler e a repensar durante estes dias e pensar como é que aquilo foi e que podia ter sido diferente. E o pior é que, relendo aquelas coisas, eu às tantas já estava a pensar não no que se tinha passado há 200 anos, nem no que se passou depois. Olha, o que eu estava sinceramente a pensar era no que é hoje Portugal. E pronto, era tudo o que eu tinha por contar. Muito obrigado.